Capítulo 5, o período Seleucida, ou período Sírios. Tá bom? Então o Egito ficou dominando sobre Israel por um período, foi um período razoavelmente bom. Já os sírios vai ser um período horrível para Israel. Durou de 200 a 163 a.C. No ano 200 a.C., um sírio chamado Antíoco III conquistou Canaã. Os governantes sírios eram chamados Seleucidas, pois o fundador dessa dinastia foi Seleuco I. A princípio, os Seleucidas deixaram o sacerdote governando a Judéia. Neste período, os israelitas estavam divididos. Os israelitas ortodoxos lutavam contra a influência da cultura e da religião grega, mas alguns israelitas defendiam essa influência como benéfica. Eles ficaram conhecidos como israelitas helenistas. Neste momento, subiu ao poder da Síria Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio. Este indicou um homem para sumo sacerdote, um homem chamado Josué, que ele mudou o nome para Jason. Esse estimulava o culto a Hércules, acabando por ser substituído por Menelau. Antíoco Epifácio ficou revoltado e invadiu Jerusalém e fez 7 grandes maldades. Saqueou o templo, matou muitos israelitas, proibiu os sacrifícios diários, levantou um altar a Júpiter, queimou cópias da lei, o povo foi forçado a comer carne de porco e sacrificou uma porca no altar dos holocaustos. Nesse período, os romanos venceram os gregos em 197 a.C. e o poder seleucida diminuiu, ou seja, os gregos começaram a se enfraquecer, tá bom? O Império Grego estava dividido em 4 grandes regiões e os romanos começaram a invadir as cidades gregas, tá ok? E é nesse período que vai surgir a revolta dos Macabeus, tá bom? Por quê? Porque, a princípio, muitos israelitas falaram, vamos aceitar essa mistura com o culto grego. É uma situação que será pior do que a que os reis do período do reino dividido estavam vivendo. Lá era uma idolatria, mas era uma idolatria que eles tinham autonomia para aderir ou abolir, tá ok? Aqui, os gregos estão querendo substituir a religião judaica. Os gregos, eles tinham essa filosofia, tá bom? Então, os gregos que dominavam o Egito, Ptolomeu, ele não tomou essa atitude, mas os gregos que dominavam a Síria, né, ele já tomou essa atitude. Então, muitos israelitas aceitaram. E a história dos Macabeus já vai ser exatamente a resistência. Capítulo 6, o período Macabeu, ou período judaico, durou de 163 a 63 a.C. O domínio sírio durou 37 anos, até que um sacerdote israelita chamado Matatias se rebelou. Ao chegar um emissário de Antíoco, aguardando que o sacerdote fizesse o sacrifício pagão, o sacerdote se recusou a fazer o sacrifício e ainda matou o judeu apóstata e o oficial sírio. Matatias iniciou então uma luta de guerrilha contra os sírios e seu filho, chamado Judas Macabeu, este venceu os sírios e reconquistou Jerusalém em 163 a.C. Judas Macabeu purificou o templo e restituiu os sacrifícios diários. A luta permaneceu por mais 20 anos, mas os macabeus saíram vitoriosos. Então diz a história que Jerusalém se rendeu ao domínio sírio, né, e essa influência grega. Mas tinha uma aldeia chamada Modim, no sul de Jerusalém, no sul de Canaã. E nessa aldeia que estava esse homem chamado Matatias. E quando aquele oficial grego foi passando, todas as cidades têm que fazer um sacrifício pagão, matando uma porca, em homenagem a outro deus também. Quando chegou lá, Matatias era o principal sacerdote daquela aldeia, ele disse, não vou fazer. Então um outro sacerdote falou, olha, eu faço, né? Nós temos que conviver bem com as outras religiões. Matatias não aceitou, matou o sacerdote, ainda matou o oficial grego.
eles sabendo que haveria também uma ação dos gregos contra eles, tá ok? E eles então começaram a fazer guerrilha e os macabeus vencerão, tá bom? Mas infelizmente eles tomarão algumas atitudes erradas que vai trazer um resultado mais à frente. Eles, quando eles conseguem se livrar dos gregos, tá bom? Que dominava o chamado gregos sírios, tá ok? O que ele fez? Eles se intitularam, chegaram a se intitular reis. E outra atitude errada que eles tomaram foi invadir terras vizinhas, como dos edomitas, os descendentes de Esaú, e obrigar que eles se convertessem ao judaísmo. Quando eles fizeram isso, teve um homem que se converteu ao judaísmo, pai de um homem chamado Herodes, pai de um menino chamado Herodes, tá bom? Esse homem, ele vai dizer, eu me converti ao judaísmo, mas na verdade não se converteu nada, tá bom? Quando os romanos dominam aquela região, domina a região de Canaã, ele começa a fazer uma boa política com os romanos, e os romanos falam, olha, esse homem aí é o melhor para nós colocarmos como dominador dessa região. E a segunda coisa é que os sacerdotes, como eles não entregaram poder ao descendente de Davi, eles se tornaram governadores de Canaã. Então, quando Roma toma aquela região, ele fala, não, o governador somos nós que instituímos. Com isso, o sumo sacerdote passou a ser instituído por Roma. E quando Roma vai instituir, é claro que ele vai instituir um sumo sacerdote que agradasse politicamente a Roma. Imagine se o governo federal começa a determinar quem vai ser o pastor de cada igreja. Ele vai colocar um pastor, uma pessoa que atenda politicamente aquele partido. Então, por aí você vai entender por que o Novo Testamento, os sumos sacerdotes estarão corrompidos. Eram homens eleitos por Roma. Bom, esse pai de Herodes, ele vai ficar então como um homem, né, bem visto pelos romanos. Ele manda seu filho Herodes estudar em Roma e dá um jeito dele ele entrar na mesma turma do filho do imperador. Aí o que ocorre? Herodes cresce como o futuro imperador de Roma. Com isso, Herodes, quando cresce, ele já ganha logo a região da Galileia para governar, né? Ficou como governador da Galileia. E diz a história que esse homem ele era tão louco que ele causou uma paz na Galileia. Mas como? Todo ladrão preso, ele mandava matar. Se encontrasse algum ladrão naqueles caminhos que roubava, principalmente entre Jerusalém e Jericó, que o bom samaritano acabou ajudando um homem que foi atacado por salteadores, diz que aquela região era uma das regiões que tinha muito assalto. O que Herodes mandou fazer? Olha, todo mundo que você encontrar lá suspeito é só matar. Não é melhor prender, Herodes? Prender nós vamos gastar dinheiro, não, pega e mata. Ele esvaziou as cadeias e os ladrões sumiram, tá bom? E o que ocorre? Depois ele foi governador na Galileia, aí Roma falou, mas que homem bom, não tem rebelião naquela região, não tem roubo, não tem ninguém reclamando. Quando seu pai morre, tá bom? Ele acaba por ser colocado como rei, tá bom? Da Judeia. E aí o que ocorre? É a história do Novo Testamento, quando Jesus nasce, é esse Herodes que está governando, tá bom? Ele acabou se casando com uma filha dos Macabeus e ele queria que os judeus o reconhecessem como Messias, né? Tudo devido ao erro dos israelitas, infelizmente, obrigarem um edomita a se converter ao judaísmo e também se proclamarem como governador. Então, nos dias do Novo Testamento, quem é que elegia o sumo sacerdote? Era o imperador romano. César, o imperador, foi o que elegeu primeiro um sacerdote, e depois era Herodes. Então, os sacerdotes eram corruptos, porque tinham que agradar Herodes para Herodes se colocar como sumo sacerdote. Foi nessa situação que João Batista, com cerca de 30 anos, quando ele vai iniciar o seu sacerdócio, ele sai do templo e vai pregar no deserto. Por quê? Ele tinha cerca de 30 anos, porque ele era 6 meses mais velho que Jesus, né? Tá bom? Então, com 30 anos, ele assumia o trabalho de sacerdote. Até 30 anos, ele era um estagiário, estudante.
Quando ele vai assumir, ele provavelmente viu, estou falando provavelmente porque não está relatado na Bíblia, ele viu que estava tudo corrompido. O que ele fez? Saiu do templo, ele então não fazia a purificação no templo, ele foi fazer no deserto. Então assim nós entendemos por que os dias do Novo Testamento, quando Jesus está pregando lá próximo do ano 26 a 29 da era cristã, os sacerdotes estão tão corrompidos que João Batista não pôde nem viver entre eles, ok?